Olá, desenvolvedor! É com muito prazer que te encontro aqui, no 6º episódio da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito do zero em C#. Eu sou Ranieri Silva, você está em Como Programar Melhor. Agora eu te convido a fazer parte da comunidade de desenvolvedores Como Programar Melhor. Acesse aí o site comoprogramarmelhor.com.br, se inscreve na nossa lista VIP, cara. Cara, eu estou terminando um conteúdo todo especial e eu vou disponibilizar para quem estiver inscrito nessa lista. É claro, eu gostaria que você também fizesse parte disso. É importante lembrar que todos os fontes dessa série são disponibilizados gratuitamente no GitHub. O link você encontra na descrição desse episódio. Você pode usar e abusar desse código. Peraí, tudo bem. Usar e abusar nem tanto, né? Desde que não seja nada legal, né? Então, lembra do episódio anterior? A gente fez a autenticação da nossa aplicação. Maneiro, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer nesse episódio? Simples. A gente vai complementar a funcionalidade de autenticação que a gente fez no episódio anterior. A gente vai fazer com que nossos usuários sejam persistidos em um banco de dados. Show de bola! E para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o ADONet diretamente. Pelo menos no início da aplicação. Depois a gente melhora isso, a gente vai evoluir para outras coisas. Beleza? Em conjunto com o ADONet, a gente vai usar o banco de dados Microsoft SQL Server, porque ele é mais simples da gente utilizar em conjunto com ASP.NET MVC. Beleza? Agora, se você está pensando aí, cara, por que a gente tem que começar justo com o ADONet? Não poderíamos utilizar logo, sei lá, um Entity Framework, um NHibernate, qualquer coisa, qualquer outro ORM, ninguém merece. Aí eu te respondo, cara, o ADONet é a base da maioria, se não todas as tecnologias de acesso a banco de dados do .NET Framework. Então é importante pra caramba que você entenda pelo menos a base dessa tecnologia, para depois sim evoluir para as demais. Inclusive, imagina só a situação. Você pode, inclusive, pegar para dar manutenção num projeto, num sistema que utilize ADONet. E seria meio que embaraçoso se você não soubesse nada dessa tecnologia nesse momento. É chato, né? Agora, a gente vai entender a base da tecnologia ADONet para a gente codificar melhor. Vamos lá? Então, a gente está aqui na nossa base do ADONet. E a primeira coisa que a gente vai ver é o que é o ADONet. O que é o ADONet? Bom, a ADONet é a tecnologia de acesso a dados que foi integrada diretamente no framework .NET. Então, assim, ele é a base de muitas tecnologias de acesso a dados da Microsoft. Muito show, né? E o que acontece? Ele oferece suporte a várias fontes de dados. O que são fontes de dados? São os dados que ele vai se conectar. Então, ele dá suporte a várias fontes de dados, que aqui tem alguns exemplos, como SQL Server, Oracle, MySQL e XML. Interessante aqui notar é que quase todos esses são o quê? São bancos de dados. SQL Server, Oracle, MySQL são bancos de dados, mas tem um XML. Interessante notar aí que o ADONet ele provê possibilidade de conexão não somente com bancos de dados, mas com arquivos XML. Interessante, né? Por isso que ele é a tecnologia da Microsoft de acesso a dados, né? A primeira que foi implementada, muito interessante, no .NET Framework. Agora a gente pode dividir o ADONet em categorias, principais categorias, que a gente pode dizer classes conectadas a dados e classes desconectadas a dados. Bom, as classes conectadas a dados são aquelas que possuem um vínculo muito forte e direto com uma fonte de dados, quer dizer, o banco de dados ou arquivo XML. E as desconectadas é que elas não possuem vínculo direto com essa fonte de dados. A gente vai ver e vai falar somente das classes conectadas a dados, porque elas ainda são muito utilizadas por aí e você realmente pode utilizar algum dia. Tá? As classes desconectadas a gente vai deixar para uma outra oportunidade para a gente realmente conhecer, é bem interessante, mas o que é importante agora é cuidar das classes conectadas, ok? E, é claro, para essas classes conectadas, a gente tem o seguinte, a gente tem algumas classes básicas, tá? Eu estou mostrando aqui a base, tá? A base do ADONet. Tem mais coisas, tem mais classes, mas isso aqui é o mínimo para a gente aprender a trabalhar com essa tecnologia. E você vai ver como é muito simples realmente. Então a gente tem as classes base, que são Connection, Transaction, Command, Parameter e Data Hidden.
Connection é para quê? Para fazer a conexão com os dados, com a fonte de dados, tá? No nosso caso aqui, o banco de dados. Transaction é para fazer controle de transações. Isso aí, em algum momento, a gente vai ter uma aula específica disso, é bem interessante. E também a gente tem command, que é para executar os comandos naquela fonte de dados. Não esquecendo também de parameter, que são os parâmetros que a gente inclui dentro dos commands. A gente vai ver isso também, não na aula de hoje, numa aula futura. E por fim, o data header. Data header também é importantíssimo quando a gente quer recuperar dados daquela fonte de dados, no caso do nosso banco de dados. Isso vai ser importantíssimo. E eu não poderia deixar de falar, é claro, dos data providers ou provedores de dados. O que são data providers? O que é um data provider? É muito importante conhecer isso. São as implementações das classes específicas à fonte de dados que vai ser utilizada. A exemplo aqui, a gente tem o SQL Data Provider no namespace system.data.sql client. Então, o que acontece? Você viu no slide anterior, eu estava mostrando para você um conjunto, né, de classes, né? Mas aquelas classes ali são classes base. Você não vai encontrar, não vai trabalhar com esse tipo de classe, tá? Você vai trabalhar com as classes específicas, as classes do Data Provider. Existem outras maneiras da gente trabalhar indiretamente com essas classes do Data Provider, que são utilizando interface, mas a gente não vai ver isso aqui, ok? O que a gente vai fazer é trabalhar diretamente com as classes do Data Provider. E qual é o que a gente vai utilizar? É o SQL Data Provider. E aí a gente tem agora as classes. SQL Connection, SQL Transaction, SQL Command. Você pode ver, são as classes anteriores, as classes base, só que no início, né, tem o prefixo SQL. Então assim, a gente tem as fontes de dados, a gente tem os Data Providers e aí a gente tem essas classes aqui. Então, a gente vai ter um data provider para cada fonte de dados que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar aqui é o SQL Data Provider, porque a gente vai se conectar num banco de dados SQL Server. Bom, agora que a gente já sabe a base do ADONET, do .NET Framework, que tal a gente fazer logo o que mais interessa? Vamos monomassa? Então, a gente está aqui no nosso Visual Studio, então vamos abrir aqui o nosso projeto. Abrir o nosso projeto. O que a gente vai fazer? Vamos rapidamente ver o que a gente fez desde a última aula. Então isso, a gente está aqui. Como você pode ver, o nosso sistema, quando a gente abre, e tem uma coisa meio esquisita aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, não era para ser assim tão curtinho. Esse login era para estar aqui e o controle de estoque era para estar aqui. Bom, de qualquer maneira a gente vai resolver isso aqui. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente coloca nome, Ranieri Silva, se não me engano é 1, 2, 3, não é isso? Olha só que legal. Legal caramba, tá feio pra caramba. Bom, a gente vai resolver isso aqui agora, tem alguma coisa estranha. Mas como você pode ver, a gente já está com a autenticação, que a gente fez na aula anterior. O que a gente vai fazer? Vamos resolver primeiro esse problema aqui. O problema que a gente viu ali, vamos ver. Se não me engano, deve-se a esse container aqui, que a gente alterou alguma coisa aqui no site CSS. Aqui, ó. Aqui, ó, 400 pixels. Não pode ser para todo mundo. Vou fazer o seguinte aqui. Login. E aqui, login. Salvar. Vamos ver se resolveu? Bom, aparentemente está do mesmo jeito. Vamos lá. Shift F5. Agora sim, agora ele pegou o CSS, olha só, que legal. Exatamente aquilo que a gente estava precisando, tem um negócio estranho. Mas eu acho que ainda tem mais uma outra coisa estranha. Vamos lá, vamos fazer o login aqui, 1, 2, 3, entrar. Olha só, ainda tem isso aqui, ó. Tá meio esquisito, tá vendo? Vamos resolver isso? O que a gente precisa fazer? Bom, umas coisas esquisitas aqui. Isso aqui com certeza é por causa desse... não. Onde está o meu layout? Alguma coisa lá no layout. Então vamos lá, Shared Layout. É isso aqui, esse pedaço aqui. Provavelmente porque tem esse form aqui dentro.
acho que não era para ter esse form aqui dentro. Acho que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa remover esse form daqui e colocar ele envolvendo todo esse UL aqui, esse elemento UL aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos ver como é que ficou agora? Fechar, abrir de novo. Vamos lá, então o que a gente tem que fazer? Usuário e senha. Ah, moleque, agora tá certinho. Perfeito. Agora a gente vai ao conteúdo da aula de hoje. O que acontece? Quando a gente clica aqui, a gente tem esse ponto aqui, ó. Vamos lá no controller conta. Então a gente tem esse método aqui, post, que é executado, beleza? E o que ele faz? Ele simula, né, a ida no banco de dados ou em qualquer outro lugar. Então por isso que a gente tem esse usuário aqui, Ranieri Silva e senha 123. Beleza, só que o que a gente quer fazer? Vou fechar aqui. O que a gente quer fazer? Quer colocar isso no banco de dados. Aqui que está o pulo do gato, né? A gente precisa, primeiro, vamos fazer uma abordagem top-down, né? Então vamos fazer aqui. Eu vou criar uma classe que vai ter acesso a dados. Então eu vou chamar de usuário. Usuário model, pode ser. E eu vou colocar validar usuário. E esse validar usuário vai ter o login e a senha. Ele vai passar como parâmetro o login e a senha. Olha só, por fora ficou extremamente simples. Eu somente mostro que eu quero validar o meu usuário. Eu não falo exatamente o que é. Então a lógica ela está dentro daqui. Ela está dentro desse método aqui, validar usuário. O que eu vou fazer? Vou criar um model. E esse model eu vou chamar de usuário model. Essa classe vai ser interessante porque ela pode ter vários métodos, mas o método que a gente vai criar agora é aquele método, né, vai ser estático. E vai retornar um booleano. Então é validar usuário. Quais parâmetros? Vai ter o nome, né, o login e a senha. Pronto. A gente tem que buscar do banco de dados, mas, ora bolas, ainda não temos o banco de dados. Ok, mas a gente pode fazer a lógica toda aqui. Exatamente aqui a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o Adonet com o provider para SQL Server. Então o que a gente precisa? Bom, vamos lá. A gente precisa, vamos lá, usar a connection primeiro, using. Vocês viram que eu adicionei, né? Adicionei aqui esse cara. Primeira coisa é criar a conexão. Aí eu preciso de uma coisa importantíssima, que é qual é o banco de dados, qual é a string de conexão. Então, para isso, eu venho aqui, connection. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou criar um comando. Aí eu vou utilizar o SQL command. E a esse comando, o que eu vou fazer? Eu vou associar a minha conexão. Pronto, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Outra coisa que eu preciso fazer é o quê? Definir o meu comando. O que eu vou executar no banco de dados? Aqui eu vou escrever a minha query. E, importante frisar, essa query aqui é específica para SQL Server, porque eu estou usando o provider do SQL Server, beleza? Então vamos lá. Select. O que eu preciso fazer? Eu vou procurar o usuário. Então eu preciso verificar se na minha tabela, que a gente ainda não criou, mas a gente vai criar, a minha tabela de usuário, ela tem a referência àquele usuário. Então eu vou buscar assim, ó. Vamos lá. Pronto, aí para isso eu vou utilizar uma função bem interessante. String format. Vamos ter que ficar digitando um monte de coisa aqui. Assim. O que eu vou passar? Login. E a senha. Pronto. Está montado
o meu command, o meu comando que eu vou executar lá no banco de dados. Mas só isso aqui ainda não basta, eu não fiz nada, né? Eu abri uma conexão, criei um comando, agora eu preciso o quê? Eu preciso obter o resultado daquele comando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comando, como eu preciso o quê? Só de um valor único, eu vou usar isso aqui, ó. Execute escalar, porque aí eu vou executar essa query e retornar um valor único. Nesse caso aqui, um valor inteiro. Então, eu vou executar o escalar e eu vou fazer uma conversão aqui. Ok? Para quê? Para saber se retornou algum registro. Porque ele está fazendo esse select asterisco from tal. Então, para saber se existe algum usuário com login igual a o login que eu digitei e a senha igual a que foi digitada também, ok? Aí aqui eu valido se retornou alguma informação, se retornou maior do que 0, ok? Se ele achou. Mas aí eu vou fazer o seguinte aqui, vou fazer aqui, false, e aqui eu vou retornar na minha variável, atribuir o valor àquela variável. E no fim eu vou fazer o meu return hatch. Pronto. Muito simples, exatamente isso aqui que a gente precisa para a nossa aula de hoje. É claro, não é só isso, né? A gente está precisando aqui ainda disso aqui, ó. A gente tem que fazer a nossa connection string. Claro, quase que eu esqueço. O que é uma connection string? Bom, a connection string é uma coisa interessante, porque através dela a gente consegue fazer a conexão com o nosso banco de dados. Ela é o descritor de onde está o nosso banco de dados. Ou no nosso caso aqui, o nosso acesso a dados, né? O ArduNet, ele faz isso, né? Você pode conectar com uma penca de dados, né? De fontes de dados. Então, aqui eu estou falando, eu tenho que falar qual é essa fonte de dados. E a gente precisa de algumas informações para isso. Para fazer isso, o que a gente faz? A gente tem um texto, né, que a gente pode escrever aqui, ó, data source é igual. Aí eu vou falar onde está o meu banco de dados, no caso aqui eu tenho um banco de dados SQL Express na minha máquina, então localhost. Agora eu vou falar o meu banco de dados, qual é o nome do meu banco de dados. E eu vou chamar de controle de estoque. Agora eu vou falar do quê? Do meu usuário. Qual usuário para acesso? Então, vou colocar também o usuário, sei lá, principal. Admin. E agora a senha. Aí a senha, vamos lá. E a senha eu vou colocar 1, 2, 3. Pronto, muito simples. Beleza. O que a gente precisa agora? A gente precisa criar o nosso banco de dados. Então vamos lá, a gente está aqui, vou conectar o meu mecanismo de banco de dados. Vamos aqui. Pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar o meu banco de dados. Então, clico no botão direito, novo banco de dados. A gente chamou de quê? A gente chamou de controle estoque, correto? Então, vamos... Pronto, criar. O que esse controle de estoque vai ter, né? Inicialmente, a gente vai ter uma tabela só. Então, eu vou criar essa tabela aqui agora. O que essa tabela vai precisar? Vai precisar de um ID, que vai ser uma chave, vai precisar do login, vai precisar da senha. Tá bom. Por enquanto, tá bom. O que a gente vai precisar para agora? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar esse tipo aqui, dessa variável. Primeiro, eu vou colocar um nvarchar 50. E aqui eu quero colocar um nvarchar somente de 10. Bom, e aqui vai ser o quê? Bom, isso aqui vai ser um inteiro. Não pode nulo. Botão direito aqui, definir como chave primária. Então essa aqui é a chave primária. Agora, ainda falta mais uma coisa aqui na nossa tabela. A gente precisa dizer que esse D é identificador. Então, como eu estou com essa parada aqui, tá em português, né? Então, é isso aqui, ó, especificação de identidade, ou identity. Aí eu não preciso ficar incluindo o número, né, ou atribuindo esse campo aqui toda vez que eu estiver incluindo alguma informação nessa tabela.
Opa, tá faltando o nome da tabela, né? Vamos lá, usuário. Ok, vamos ver se ele criou? Criou. DBO, usuário. Agora o que falta? A gente tem que criar o usuário. Então primeiro a gente vem aqui, segurança, logons, vamos novo logon. E a gente chamou de admin. Vamos colocar a senha, 123, 123, e vamos remover isso aqui, política de senha. E vamos colocar isso aqui, ó. Controle estoque. Ok. Agora a gente tem que chegar aqui na segurança do banco de dados e incluir aquele usuário para poder fazer login. Aí eu vou chamar aqui de controle estoque. Não, não é isso. É admin. Eu vou buscar aquele usuário. Qual o esquema padrão dele? Eu vou deixar o DBO. E eu vou associá-lo ao DBA, né? Que eu não estou preocupado aqui com segurança nesse momento não, tá? Então ele pode ser um owner. Ok. Vamos testar rapidamente? Vamos lá. Chego aqui, admin 123. Vou lembrar minha senha, porque essa senha é difícil pra caramba, né? Bom, conectou aqui no banco de dados. Então o que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui uma consulta rapidamente só para a gente ver. Pronto. E vamos executar. Está executando. É claro, não retornou nada porque simplesmente não tem nada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar pelo menos o nosso usuário Ranieri. Ranieri Silva. Vamos lá, login. Ranieri Silva. Não, vou criar só Ranieri. Porque aí você vai ver que está funcionando realmente. E a senha vai ser 111. Pronto. Você viu que automaticamente, quando eu pulei para a próxima linha, ele criou um aqui, poderia alterar? Não posso, tá vendo? Eu estou tentando digitar alguma coisa nesse campo ID, mas ele não deixa. Por quê? Porque automaticamente o SQL Server ele vai incrementar. Isso é um campo chamado Identity, ou identidade, no caso aqui em português. Eu não gosto muito dessa versão abrasileirada não, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Então o que a gente tem agora? A gente já tem a nossa tabela e a gente já tem o nosso usuário. O usuário é o usuário admin. Vamos ver se a gente colocou certinho. A gente colocou aqui admin, password, 123. Isso aqui é o usuário do banco, tá? Um usuário do banco é diferente do usuário do sistema. Então, para se conectar no banco de dados, a gente precisa de um usuário. E para a gente conectar a nossa aplicação, né, a gente precisa do usuário do sistema, que aí está nessa tabela aqui, usuário. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos colocar um breakpoint aqui, vamos compilar e executar a nossa aplicação para ver o que está acontecendo agora. Pronto, agora chegamos aqui. O que a gente vai fazer? Vamos digitar Ranieri Silva. Vou digitar 123. 123. Você viu que no banco de dados está diferente, né? Como a gente colocou o breakpoint, aparece aqui na linha. E vamos acompanhar com F10. Ele não conseguiu conectar com a instância de banco de dados. O que a gente vai fazer? Tem alguma informação aqui errada. Ó. Initial Catalog, controle estoque, user tal, pessoa tal. Vamos lá ver o que pode estar acontecendo. Bom, vamos colocar aqui, ó, desktop, isso aqui, ó. Vamos trocar aquela string de localhost. Eu vou colocar aquele texto ali. Ah, é claro. Bom, vamos lá novamente. Ranieri Silva, 123. E agora ele conectou no banco de dados. Agora o que ele vai fazer? Ele vai executar esse comando aqui. Vamos lá. Aqui ele montou o comando. Beleza? Vamos aqui ver, ó, aqui, ó, select count, login igual Ranieri Silva, senha igual 123, tudo bem, não estou nem vendo aqui ainda segurança, SQL injection e tudo mais. A gente vai endereçar isso em aulas futuras, ok?
que ele vai fazer? Vai executar isso aqui e verificar se o retorno for maior do que zero. Qual é? Falso. Por quê? Porque eu digitei para a senha 123. O que ele vai fazer? Ele vai retornar falso, login inválido. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer 111. Enter. O que ele vai fazer? Vamos lá. Conectou no banco de dados. E agora? Falso. Por que falso? Vamos lá. Ranieri Silva, login tal, Ranieri Silva 111. Como é que está nessa base aqui agora? Ah, é claro, eu coloquei só Ranieri. Então vamos lá. 111. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. É claro, true. Pronto. Agora a gente está com a nossa aplicação aqui. Olha que legal. Bom, assim você aprendeu na prática como a gente pode utilizar de uma maneira bem simples, tá? Isso aqui ainda é muito simples, aprender o ADONET, beleza? É isso aí, desenvolvedor. Terminamos o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado pra caramba desse episódio. Então, curte aqui o vídeo para eu saber que você está gostando, você quer ver a continuação desse... É isso aí, desenvolvedor. Terminamos o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado pra caramba desse episódio. Então, curte aqui o vídeo para mostrar que você gostou e quer ver a continuação deles, tá? Quer mais conteúdo? Cara, se inscreve logo na nossa lista VIP acessando o nosso site comprogramarmelhor.com.br. Cara, faça perguntas, eu vou responder com certeza todas elas. E é muito interessante para mim também, porque eu evoluo como profissional e enquanto você também evolui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Tchau, tchau!